Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Que Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou o Rafik, estou aqui acompanhado da minha digníssima noiva. Tu apanhaste-me completamente de surpresa que começaste isto super rápido. Mas não Eu é ia fazer 3, 2, 1 ação e tu, pumbas, foi logo a arrancar. Isto é para despachar, isto é começar logo, com entusiasmo, não é? Olá, bem-vindos a mais um episódio 57? 57 ou 58, acho. 58. É o segundo episódio gravado em t-shirt. Começa a ser o marco, não é? Sim. E hoje temos um tema que nós gostamos muito, que vocês também gostam muito e, portanto, acho que vai ser muito engraçado falar dele. Sim. Vamos falar de como encontrar empreiteiros. Basicamente é uma das perguntas que mais nos fazem e achámos que poderia ser interessante não só naquele formato de post, não é? Trazemos aqui uma conversa em que possamos também partilhar a nossa experiência. E o racional por trás das nossas escolhas e também das sugestões que já recebemos sobre como encontrar empreiteiros. Exatamente. Não diria só como encontrar empreiteiros, como encontrar empreiteiros bons. Sim, confiança. Que não é fácil, não é? Mas vamos tentar partilhar aqui a nossa experiência e que esperamos que com a nossa experiência, com a nossa visão, tu possas encontrar o teu empreiteiro e que possas efetivamente ter uma boa experiência de obras, que nem sempre é fácil, mas que acredito que com algum cuidado possas reduzir o nível de stress. Sim, e porquê é que estamos a falar deste tema hoje? Porque vamos avançar agora com mais 3 obras, na verdade. 3 obras. 3 obras, 2 obras de investimento e uma obra para nós. E, portanto, as obras vão outra vez voltar ao nosso dia-a-dia. Aliás, eu acho que nunca tiveram tão presentes como vão estar agora nos próximos tempos, porque nunca tivemos tanta obra a acontecer ao mesmo tempo. Sim, nós tivemos, na verdade, até tivemos sempre só uma obra a acontecer de cada vez, não foi? É a primeira vez que vamos ter mais que uma obra a acontecer e vamos ver como é que vai correr, porque vão ser 3 empreiteiros diferentes, mas são 3 formatos diferentes também. Sim. Um deles não vamos estar tão por dentro do ponto de vista do acompanhamento, porque é a nossa casa própria, e delegamos esse processo a uma empresa de arquitetura e design, que basicamente é a empresa do meu melhor amigo, não é? Desde a infância. E que eles vão fazer exatamente, e da namorada, e eles vão fazer o processo do início ao fim e nós basicamente vamos só acompanhar assim um bocadinho de fora e não temos assim tanta preocupação. Sim, já agora vocês devem estar a achar estranho, então, mas vocês delegaram exatamente a obra da casa para onde vão viver, não podia ser ao contrário, não é? Sim, mas é diferente, não é? Sim, a razão pela qual delegámos esta é porque também tínhamos a nossa margem para esta obra é maior do que as obras que vamos fazer para investimento, e como tínhamos mais margem financeira para isso, podemos deixar este acompanhamento ser feito efetivamente por profissionais. Sim, e não só isso, assim, a verdade é que as nossas obras também são feitas por profissionais, não é? Ou seja, nós fomos para lá trocar canalização e tudo mais. Agora já nos começamos a tornar profissionais a acompanhar obras, mas não é a mesma coisa. O que eu queria dizer é que no caso da nossa casa própria exige um nível de pormenores específicos que nós não temos efetivamente experiência para isso. Por exemplo, vai exigir partir paredes e mudar quase a casa toda, não é? Portanto, nesse caso não é propriamente algo que nós estejamos à vontade de fazer, nunca fizemos, até porque as obras que nós temos feito até agora, nenhuma delas nós partimos paredes e mudámos. Partimos um bocadinho, mas não foi nada especial. Mas não foi para mudar estrutura, divisões, nada disso. Sim. Portanto, nesse caso, fazia sentido efetivamente fazer esse delegar, e porque também são obras diferentes, não é? Sim, e como é que nós começámos este processo de encontrar empreiteiros? Boa. Olhem, uma das dicas que nós vos damos relativamente a esta questão de procurar empreiteiros, e que eu acho que acaba por ser aquela que depois nos dá mais segurança ao longo da obra, é efetivamente tentarmos ter alguém em quem já existe alguma relação de confiança. Eu estou a pensar nisto por causa do nosso primeiro empreiteiro, que era alguém que nós, apesar de nunca ter feito uma obra para nós, não é? Já tinha feito obras para grandes amigos nossos e nós até já tínhamos tido a oportunidade de acompanhar a obra e, portanto, e também nós já o conhecíamos,
e isso fez com que tivéssemos um bocadinho mais confiança nele, não foi um completo desconhecido. Sim, eu acho que no caso na primeira, na escolha, ou seja, partindo já para a primeira dica de como escolher um empreiteiro, ou o que é que deve ser tido em consideração. O primeiro é a mesma referência, né? Ou seja, alguém que já tenha feito um trabalho com essa pessoa e te possa referenciar, porque isso vai trazer um nível maior de confiança. Sim, às vezes, mesmo quando nós aqui, nesse caso tivemos a sorte de já ter visto uma obra dele, antes de o termos escolhido, mas vocês também podem, imaginando que é uma pessoa que até vos foi referenciada por um amigo vosso, mas vocês nunca viram nenhuma obra dele, podem pedir, das duas uma, ou pedem fotos, nós tivemos um caso um empreiteiro que nos mostrou fotos da obra dele, ou até pedir para ir visitar a casa, se ainda for possível visitar, para vocês verem a obra. Isso também aconteceu com o nosso segundo empreiteiro. Nós fomos ver uma obra que ele fez para percebermos um bocadinho ali como é que era o cuidado dele nos acabamentos, como é que estava a obra, pronto, percebermos um bocadinho, vermos o trabalho. Exatamente, sim. Entender efetivamente qual é que é o nível de capacidade dele e também, assim, perceber também o nível é basicamente o profissionalismo, não é? Ou seja, porque quando tu vais à obra e vês a equipa a trabalhar, tu consegues também ter a percepção de se aquelas pessoas têm um nível de profissionalismo mais elevado ou não. E isto partindo já para um exemplo muito prático. Nós já tivemos obras em que nós chegamos à obra e está o empreiteiro e mais pessoas a fumar. Ou seja, isso gera logo ali um nível de afastamento, parece, não é? Que não está a ser profissional, não é? Sim. Embora, ele possa estar a fumar e a trabalhar na mesma. Não é uma questão de trabalhar, é uma questão de profissionalismo, não é? Até porque eu lembro-me que um amigo nosso dizia que quase certeza que tinha beatas debaixo do chão. E, portanto, tendo em conta essa questão, é importante, ou seja, verificar e perceber se a pessoa também é profissional, não é? Sim, é isso. Ou seja, a referência, de facto, eu acho que é a melhor forma, boca a boca, não é? É a melhor forma de nós encontrarmos pessoas. O que é que acontece muitas vezes? Nós até temos as referências, nós temos amigos nossos que nos referenciam a alguém, mas depois essa pessoa não está disponível, ou o preço que ela faz é mais alto do que aquilo que nós podemos pagar, tendo em conta a estimativa que temos ou o orçamento que temos para a obra. E então deixa-nos assim um bocadinho, pode-nos deixar assim um bocadinho na mão, ou seja, ficamos ali sem um bocadinho sem alternativas. O que é que pode acontecer? Se for uma questão de tempo, honestamente às vezes pode compensar esperar. Sim. Nem que seja porque vão preparando tudo o resto, sei lá, tudo que possam preparar, vão coordenando com ele e vão preparando, compra de materiais, etc. E depois esperam por ele. Se não, se tiverem que partir para outra hipótese, outra forma de encontrar empreiteiros. Nós, por acaso, até agora foi sempre por referenciação, não foi? Sim. Mas já nos deram assim, algumas dicas interessantes de como encontrar outros empreiteiros. Sim, assim, eu acho que é quase uma forma empírica e natural, não é? Que é, vamos partir de um princípio, eu preciso de um empreiteiro. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Estão na obra? Estão na obra, mas eu não sei todos os sítios que há obras, mas há obras grandes. Por exemplo, se estiveres a passar, por exemplo, aqui em Lisboa, tu consegues perfeitamente ver um prédio a ser construído, alguma coisa a acontecer. Portanto, tu podes, em primeiro lugar, entrar nessa obra e perguntar. Isso foi uma coisa que nós, não sei se te recordas, houve uma das obras que nós não tínhamos ninguém para nos fazer a obra, e eu acho que chegámos a perguntar em obras que vimos aí a acontecer, se onde é que estava a empreiteiro, se nos podia dar contacto. Exatamente, sim. Então esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação à questão do onde é que está o empreiteiro, onde é que o empreiteiro costuma comprar materiais, não é? Tu podes ir a um Leroy e naquela primeira hora, e o Leroy normalmente está dividido em duas partes, está dividido na parte mais bonita, não é? Entre aspas, e depois na parte mais de materiais puros de obra, e nessa parte dos materiais puros de obra, tu tens lá pessoas que são empreiteiros, ou trabalham, ou estão a trabalhar em pequenas obras. Então é um segundo ponto em que podes efetivamente ir em busca, que é ir efetivamente para esses sítios e tentar falar com as pessoas. Sim, houve um seguidor nosso que uma vez até nos disse que
os melhores são os que chegam mais cedo. Sim. Um seguidor nosso, não é? Provavelmente um seguidor nosso era o Ricardo Matos, não é? Foi Ricardo? Foi. Eu já tinha sido... Desculpa, Ricardo, se estás a ouvir. Também nos segue, não sei. Sim, segue, mas parecia tipo... Sim, foi o Ricardo e efetivamente essa dica faz todo o sentido, porque ali consegues logo ver a questão do profissionalismo, não é? Se a pessoa efetivamente gosta de entrar cedo e começar a obra cedo, Sim. Consegues ver que efetivamente, ok, não teve aquela questão de eu venho cá depois e quero despachar porque chega cedo, consegue sair mais rápido e começar a trabalhar mais rápido também. Consegues ver que ele está a trabalhar. Exatamente. Portanto, é como aquela lógica de chegas a um restaurante e está vazio. Desconfias, né? Pode estar tudo bem, pode ser um ótimo restaurante, mas está vazio, também pode não ser assim tão bom. Um empreiteiro sem obras completamente disponível, se calhar não é assim tão bom, também pode estar tudo bem e vocês tiverem imensa sorte e apanham exatamente no momento em que ele está sem nada para ir trabalhar para vocês. Mas também desconfiam porque pensam, ok, se não tem trabalho é porque... Sim. E depois eu acho que, querendo ou não, é importante ter em consideração a parte da organização do dia de um empreiteiro, porque é uma profissão que é muito pouco profissional, entre aspas, sim, não é? É muito pouco profissionalizado. Exatamente. Então, existem também empreiteiros profissionais, mas são poucos. E são mais caros. Sim, e efetivamente sendo poucos, estou quase a probabilidade de tu teres os profissionais é mais baixa, porque os profissionais estão sempre ocupados, não é? Então aquilo que acontece é quando e era o ponto que eu queria tocar, que é normalmente os que não são profissionais saem a meio do dia para fazer compras do material e estão sempre a comprar material à medida que precisam, e aquele que efetivamente de manhã vai comprar para começar a obra e ter as coisas organizadas também revela esse nível de profissionalismo, não é? Sim, é verdade. Agora estava-me a lembrar aqui de outra coisa, por causa da questão do profissional. Não sei se te recordas, acho que só fizemos isto em mais obras, mas na nossa primeira obra nós pedimos, acho que 3 orçamentos diferentes a três profissionais diferentes e fomos de facto por várias vias. Fomos pela via da referenciação, fomos pela via do... Como é que chamava aquela aplicação que nós usávamos? O Zask. O Zask também era outra forma de encontrar empreiteiros. Sim, essa era uma das dicas. Desculpa. É assim, é o típico, o antigo, aliás, pôr o anúncio no jornal. Sim, mas isso ainda existe, não é? O quê? Pôr o anúncio no jornal? Também existe. Mas a questão do Zask é basicamente um sítio onde se tu fores, por exemplo, professor, se fizeres casamentos, se fizeres edições de vídeo, ou seja, o José da ZFE que nós encontramos pelo Zask, não é? Já agora, obrigado José por editares o som. Sabemos que não te facilitamos a vida, mas fazemos o nosso melhor. E obrigada Zask por teres ajudado a encontrar o Zé. Exatamente. E já que estamos nos agradecimentos, calhar também aproveitamos para agradecer ao Sebastião, não é? Ok, first. O Zé veio pela Zask, o Zé é Zask. O Sebastião veio por referenciação. Exatamente. Obrigado, Sebastião. Exato. E já agora obrigada a GoParity, não? Sim, podemos continuar, só depois vamos esquecer, mas vá, fala lá da GoParity. A GoParity, para quem ouviu falar da GoParity pela primeira vez, a GoParity é uma plataforma de investimento B2C? B2B, desculpa. Não, C2B, desculpem. Consumer to Business. Exatamente. Né? Em que nós podemos investir em projetos sustentáveis ou com um objetivo sustentável. Neste momento, os projetos, estive a ver há bocadinho, os projetos que eles têm, acho que eles estão com 4 projetos neste momento. Só um deles é que ainda não tínhamos falado aqui no podcast, o outro que ainda está em aberto, falámos no podcast anterior, que era sobre climatização das casas em Roma. É um projeto muito engraçado, por acaso, e que eu gostava que isso existisse cá em Portugal. O outro era aquele projeto no distrito de Coimbra, lembras-te daquela aldeia que já Fornos, qualquer coisa? Sim. Pronto. Fornos de Zambojal, que tem como objetivo tornar as aldeias mais independentes energeticamente e energeticamente com meios sustentáveis, ou seja, não é com recurso a petróleo nem carvão. Pronto. O outro é descarbonizar o Congelagos, que eu acho que é uma nova fase, ou seja, isto acontece muitas vezes na GoParity, que é os projetos financiam-se em várias fases.
temos uma primeira fase, essa primeira fase recebe o dinheiro que é necessário para aquela fase e depois vão lançando novas fases. Acho que isto já vai na segunda ou na terceira. E depois tem outro projeto novo em Lisboa, que eu também ainda não explorei muito, mas pronto, tem aqui 4 projetos neste momento para vocês investirem e tem um cupom nosso, Sim. não é? Sim, tem o cupom Rico Casal 5, em que basicamente, utilizando o cupom, vocês vão ter 5 euros gratuitos para poderem fazer o vosso primeiro investimento, para poderem investir esses 5 euros num dos projetos que a Catarina referiu e poderem experimentar aquilo que é uma plataforma de investimentos em projetos sustentáveis e, acima de tudo, poderem estar expostos a um mercado que tem esta componente de sustentabilidade e que vos pode dar um retorno em média de até 5%, dependendo dos projetos. O que é que isto permite? Permite que tu possas investir o teu dinheiro num primeiro momento com 5 euros que te são oferecidos, poderes investir em projetos e poderes receber juros a partir desses projetos. E depois, obviamente, sei que vais gostar imenso dos projetos e, portanto, vais continuar e vais colocar mais dinheiro e vais continuar a investir noutros projetos adicionais, não é? Portanto, se não tiveste a oportunidade de apontar que Rico Casal 5, vais ter aqui em baixo o link para que possas fazer o teu registro na plataforma da GoParity e possas receber os teus 5 euros gratuitos e fazer o teu primeiro investimento. Sim, e vão ao site da GoParity ler um bocadinho sobre os projetos, porque acho que é agir saber, quer dizer, acho que é importante primeiro saber onde é que vamos investir e agir conhecer estes projetos. Acho que Sim. nem que seja para conhecimento geral, acho muito interessante. Portanto, vão lá ver. Boa. E entretanto, fechámos o parênteses. Exatamente. Lembras o que é que estávamos a falar? Vamos falar das ASC, encontrarem empreiteiros nas ASC. Exatamente, em que encontramos, ou seja, dizias tu e partilhavas que nós, no nosso primeiro investimento, nossa primeira obra, fomos em busca de mais orçamentos, e os orçamentos veio das ASC, e que é uma das dicas que nós deixamos também aqui, que é, ok, eu quero fazer uma obra e preciso de empreiteiros. Vão ao Google, pesquisem empreiteiros e geralmente pode enviar para a ZASC. Na altura eu acho que até foi assim que foi dar à ZASC. Sim. E nós fomos à ZASC, percebemos que era tipo um marketplace de emprego, entre aspas, em que nós colocávamos aquilo que nós queríamos e ele fazia a conexão com possíveis empreiteiros. E depois aquilo que acontece é que ele tem uma lista, lá por trás tem vários empreiteiros registados que te respondem a dizer o que é que precisas, não sei o quê, tipo, e fazem-te um orçamento. E nós na altura acho que até tivemos mais que um orçamento da ZASC. Sim, acho que tivemos 2. Okay. Ou seja, eles foram lá à casa, viram, nós explicámos o que é que queríamos e fizeram um orçamento. Exatamente. Com base naquilo que nós conversámos. Exato. E eu lembro que tivemos mais um orçamento na altura que foi de um amigo nosso que tinha feito obras na casa dele e que nos disponibilizou o contacto de uma pessoa que até trabalha para o crime da casa. Eu pensava que essa tinha sido pela ZASC. Não. Okay. E basicamente também fez o orçamento. Sim. E essa sim era uma empreiteira profissional, podemos dizer isso. Eu não gosto dessa diferenciação. Não. Desculpa. Porque parece que os outros não são profissionais. Não. Certo. Okay. Não, os outros também têm empresa, têm tudo. Não, ok, está bem. Ou seja, uns são mais bonitos e têm uma imagem. Não, porque tinha uma estrutura. É isso, mas a estrutura. Desculpem lá este parênteses da discussão, mas eu pelo menos acho que a estrutura não define se é profissional ou não. Eu acho que o profissional é mais do ponto de vista de profissionalismo, não é? Pelo menos eu vejo dessa forma, porque é assim, mal seria dizermos que nós contratamos pessoas que não são profissionais, não é? Houve uma vez efetivamente que contratámos uma pessoa que não era profissional, porque não tínhamos efetivamente mais ninguém que nos conseguisse fazer as obras. Mas também não podemos dizer que ele não era profissional. Não, ou seja, ele fazia pescados, aí sim podemos dizer que não era um profissional. Agora, aquelas pessoas que fazem obras constantes... Sim, não era uma pessoa com experiência de obra. Exatamente. E isso, por acaso, é uma coisa que eu acho também importante vocês terem atenção, que é perceberem um bocadinho, lá está, como eu falei há bocadinho, é importante ver a obra, ver coisas que as pessoas já fizeram. E é importante perceber se de facto têm se já fizeram outras obras, sim, não é? Sim. Mesmo que não as vejam, perceber se as obras que eles fizeram foi só, por exemplo, pequenas coisas como mudar o chão ou montar uma cozinha, ou se foi mesmo uma obra na sua totalidade que envolve a alteração de canalização, eletricidade. Principalmente a parte elétrica, eu tenho sempre muito medo. Quando não é feita por alguém que saiba o que está a fazer,
pode ser muito chato. A parte Sim. elétrica eu tenho mesmo algum receio. A canalização, no final, o que é que pode acontecer? Eu monto mal, tenho uma infiltração e é chato, tenho que esburacar a parede outra vez, não sei o quê, mas é mais controlável, não é? A parte elétrica eu tenho sempre mais algum receio. E a parte elétrica nem qualquer pessoa pode o fazer, não é? Ou seja, tem que haver uma pessoa que efetivamente tenha uma, não é uma espécie de certificação, mas que tenha efetivamente experiência nessa componente, não seja eletricista, ponto, não é? Sim, e já nem falamos do gás, né? Nós o gás, nós até evitamos normalmente pôr. Não tivemos nenhuma ainda. Tivemos a da Rebeleira. Pois foi, tivemos o gás. Sim. Mas foi a única, de facto, porque de facto pode, do dia para o outro pode dar problemas e sinceramente é tão mais fácil pôr ter um acumulador e mesmo a nível ambiental é melhor, portanto optamos sempre por ter um acumulador para fugir do gás. Sim, e por exemplo, nesse caso que nós mantivemos o gás, fizemos uma inspeção para ver se as coisas estavam todas ok, não é? Portanto, aqui o importante, e falando da questão do empreiteiro, é que o empreiteiro tenha estrutura para que tu não precises de fazer coisas adicionais e que tenha a capacidade de dizer, ok, eu não sei fazer isto e vou encontrar alguém que o faça. Porque, por exemplo, estava agora a falar da questão da pessoa que nos fez a obra da Rebeleira e que efetivamente não tinha experiência de obra, mas ele fez só aquilo que efetivamente sabia fazer. Mas depois encontrou pessoas que sabiam fazer outras coisas, nomeadamente pôr teto falso e pôr os mosaicos, lembras-te? Pôr os mosaicos, ou seja, coisas que ele não sabia. Basicamente ele foi coordenador de obra e fez aquilo que efetivamente era um coordenador de obra, não é? Sim, mas geralmente aqueles que nós temos apanhado também põe as mãos na mão. Sim, e fazem efetivamente, não é? Ou seja, eles têm eles e têm a equipa também que faz, porque também com a escassez de mão de obra convém que façam. Sim, não é? E depois quando já têm assim alguns empreiteiros selecionados, o que é que nós aconselhamos? Primeiro, terem tempo mesmo para falar com ele, perceberem, lá está, a carteira, o portfólio dele, e falem com ele, tentem perceber estas questões da experiência, o que é que ele faz, lá está, que tipo de obras é que fez no passado, se ele não é, por exemplo, eletricista, como é que ele vai fazer, se tem outras pessoas, se vai arranjar, porque imaginem, o que é que pode acontecer? Ele diz, eu não tenho ninguém que me faça a parte elétrica, mas eu vou arranjar. O vai arranjar pode atrasar-vos imensa obra, depois não há eletricistas disponíveis, ele também não conhece, portanto não sabe muito bem, quer dizer, vai arranjar alguém, mas também não conhece a pessoa, portanto essa pessoa pode ser boa ou pode ser má. Tentem perceber um bocadinho qual é que é a estrutura deles, não é? Terem tempo para conversar com ele. Eu lembro que nós ficámos imenso tempo a conversar com os empreiteiros, lembras-te quando andávamos a principalmente na fase inicial, porque assim, nós também não tínhamos experiência, então nós também, um dos nossos princípios era querer aprender com eles também, não é? Ou seja, ok, mas como é que se faz isto? Como é que se fazia isto? Como é que é aquilo? E tu com a conversa vais entendendo um bocadinho como é que a coisa funciona, não é? O que é que eu diria em relação a isso? Ok, procura ter essa conversa, mas acima de tudo nós nunca fizemos isto, mas porquê? Porque as pessoas também com quem nós trabalhamos eram pessoas que nos foram referenciadas a fazer um contrato. Faz um contrato com o teu empreiteiro em que tu defines efetivamente quais são os termos, o que é que ele vai fazer, quais são os prazos, para que tu depois no final tu também possas, eventualmente se houver algum atraso, tu possas efetivamente reclamar de alguma coisa. Outro ponto que é em relação a esta questão do eu não consigo fazer ou eu não tenho, que foi uma das coisas que nós fizemos, que foi, ok, nós compramos um material. Então imagina, se nós compramos um material, nós podemos também atrasar a obra, não é? Sim. Então, consequentemente, aquilo que é importante tu teres em consideração, e isto é só uma coisa que eu acho que faz sentido fazer quando já se tem alguma experiência, é... em primeiro lugar, não tendo experiência, deixar que seja um empreiteiro a tratar de tudo e se puderes fazê-lo, indicando apenas a referência dos materiais, o material que tu queres de acabamento. O outro passo é, ok, se eu vou comprar efetivamente os materiais, então eu tenho que estar disponível para poder comprar os materiais quando ele quer. Exatamente, quando ele quer, porque não dá para comprar tudo logo no início e empatar partes da casa com o material, porque ele depois vai ter que estar a remover de um sítio para o outro, que às vezes é uma manhã de trabalho que se perde por estar a transportar coisas de um sítio para o outro para poder terminar uma divisão. Então é importante haver também
Isto aqui é uma dica extra, não é? Do ponto de vista de logística de empreitada, não propriamente de dica de como escolher um empreiteiro. Aqui é mais uma partilha de experiência de trabalhar com um empreiteiro, não é? Sim. Outra coisa que eu acho que é muito importante quando vamos falar com os empreiteiros é sabermos já exatamente o que é que nós queremos fazer. Para depois não estarmos primeiro, porque vamos pedir um orçamento e vamos pedir um orçamento detalhado, não é? E portanto convém ele saber o que é que está a pôr o que é que tem que pôr no orçamento, e depois, para não termos que estar a acrescentar coisas a meio da obra porque nos esquecemos, ou porque não falámos, ou porque na altura quando tivemos a primeira grande conversa com ele, que foi no início, não falámos disso e ele nunca mais reteve, não é? Não ficou escrito no eventual orçamento ou no eventual contrato. É bom pararem para pensar primeiro, ok, o que é que eu quero fazer? E quando não têm a certeza, até se calhar pode ser uma forma de vocês também podem discutir isso com o possível empreiteiro, que é, olha, estava a pensar nisto, o que é que acha? E até é uma forma de o conhecerem melhor, mas tentem definir logo à partida, numa primeira conversa, exatamente tudo aquilo que querem fazer, não é? Sim, até porque é a base que ele vai utilizar para fazer o orçamento, não é? Que é, nada serve tu não dizes que queres partir uma parede e depois quando já está a meio da obra tu dizes afinal quero partir esta parede. Sim. Porque entretanto foi feito todo um conjunto de coisas adicionais que só se tivesse dito se calhar isso no início era um preço, e o facto de estar a meio já é outro, e o prazo de término é outro, e entretanto o empreiteiro já assumiu obras com outra pessoa e já vai atrasar porque tu tiveste indecisões pelo caminho, não é? Sim, isso pode acontecer, sim, também é verdade. Ou seja, principalmente empreiteiros muito requisitados e que são muito responsáveis com os tempos que combinaram com cada um dos clientes. Se nós, entretanto, estamos a pedir coisas a meio da obra ou no final da obra, isto vai, obviamente, requerer mais dias do trabalho dele e faz com que a obra seguinte, para onde ele vai, atrase e ele esteja a falhar com a pessoa seguinte. O que também, eu acho que, colocando-nos no lugar do empreiteiro, é um risco, não é? É chato, não é? E não é só chato, ele está a perder dinheiro por isso, não é? Sim. A questão é, enquanto ele não começa a outra obra, ele não recebe dinheiro. Portanto, se ele está a atrasar, ele já recebeu este dinheiro, se calhar já o consumiu e está só depois a gerir o começo da próxima obra. E portanto, se atrasa também o recebimento, não é? Sim. Isso pode ser efetivamente menos positivo. Em relação às dicas, havia aqui outra que eu tinha identificado, que eu ultimamente tenho aplicado, não temos tido a necessidade de o aplicar na prática, que é, tu estás na rua, estás a andar de carro e vês carrinhas ou carros de obras. Então aquilo que efetivamente deves fazer é tirar uma foto ao carro e guardar nas tuas imagens, porque um dia, se tu precisares, tens ali uma lista de contactos que deves fazer. Isto é aplicável não só aos empreiteiros. Já imensas vezes ver carrinhas de pessoas que fazem obras. Pois, exatamente. E para a maior parte das pessoas, não é? Encontrar empreiteiros, não é? Exatamente. E não só em relação à parte dos empreiteiros, mas também à parte dos materiais, por exemplo, janelas ou portas ou o que quer que seja. Há sempre carrinhas a circular por aí e tu podes perfeitamente pegar no teu telemóvel, tirar uma foto, guardar a imagem e um dia, se precisares, já tens ali uma lista de contactos, não é? Sim. Porque é tudo uma questão de opções, porque se tu estiveres focado só numa pessoa, aquilo que vai acontecer é que a probabilidade dessa pessoa estar ocupada é muito grande. Agora, se tiveres várias boas opções... Sim, isso também depende um bocadinho da carteira de obras que tu tens, não é? Claro, ou tens obras todas encadeadas e consegues que o empreiteiro que tu gostas trabalhe só para ti, ou tens, por exemplo, um amigo e vão alternando a obra, não é? O empreiteiro vai de uma obra para a outra. Ou então, de facto, é bom ter vários empreiteiros em carteira na nossa agenda telefónica, ter sempre alguém o mais disponível possível no tempo em que nós queremos fazer a obra, não é? Exatamente. E depois, escolhido o empreiteiro, é importante entrar na parte do acompanhamento da obra, não é? Que efetivamente o acompanhamento da obra é o que vai definir o sucesso da tua relação com o empreiteiro ou não, que essa coisa corre bem ou não. Primeiro ponto, e para ajustar expectativas, a obra vai atrasar sempre, ok? Isso é factual, porque é impossível prever efetivamente o tempo exato
de obra. Há sempre duas derrapagens, Exatamente. temporais e financeiras. Sim, exatamente. Essas duas têm que se considerar sempre do ponto de vista de margem quando consideramos trabalhar efetivamente e ter uma obra. O segundo ponto é, ok, eu tenho que ter disponibilidade de tempo para poder ligar ou ter relação com o meu empreiteiro para lhe pedir fotos ao final de cada dia, ao final de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, para que ele não sinta que tu estás a duvidar do trabalho dele, mas que simplesmente és uma pessoa que está preocupada com o trabalho que está a acontecer. Para ver a obra. Exatamente, não é? exatamente. Acho que não tem que ser posto nessa perspectiva de controlo. Não, sim, eu estou a dizer Sim, eu estou a dizer no ponto de vista de gerir o entendimento do outro lado, porque imagina, se tu tiveres um empreiteiro que não está habituado a que lhe peçam fotos, se tu lhe fores pedir fotos, ele vai achar que está aqui este gajo ou esta pessoa tipo, a controlar-me. Então é importante fazer essa gestão do ponto de vista de, ok, não, eu estou próximo e se houver alguma questão, quero que tu me digas logo para que eu possas também ajudar, para que eu possa estar em cima e ajudar a resolver, não é? E para isso exige alguma disponibilidade. E falamos da questão do telefone, mas também, se tiveres disponibilidade adicional, é mesmo ir lá à obra, apareceres lá de vez em quando, sem sequer avisares. E porque isso vai permitir identificar aquela parte que nós tínhamos falado inicialmente do profissionalismo, não é? Que é, se tu chegas assim de repente e às vezes já nos aconteceu, não é? Nós chegarmos à obra e não estar lá ninguém. Está lá ninguém, sim. Então, tipo, tu aí... Várias vezes. Exatamente, tu aí pegas no telefone e ligas, olha, tipo, ao Zé, ao Manel, ou quem quer que seja. Sim. Eu passei aqui na obra, tipo, não me disseste que não ia estar cá, tipo, o que é que se passou? E depois... Eu acho que isso é das coisas mais chatas que pode acontecer na obra, é tu chegares, tipo, quando era suposto ele lá estar e não estar lá ninguém. Pois. Porque, tipo, quantas vezes é que isto já aconteceu, não é? Sim. E é isso, e isso é importante tu não deixares passar na medida em que ligas e identificas e fazes notar que tu estiveste lá e ele não estava lá. Vai arranjar uma desculpa, é factual, tudo bem, mas a partir do momento em que ele sabe que tu visitas a obra de vez em quando sem avisares, ele já vai ter sim. E provavelmente se ausentar vai-te ligar a dizer, olha, eu não vou estar na obra agora à tarde por isto e por aquilo. E isso demonstra um respeito pelo cliente, não é? Sim, sem dúvida. E depois mais, a nível de acompanhamento de obra, o contrato eu acho que é extremamente importante. Sim, quando não se tem referência, exatamente. Não é? Não se tem nenhuma rede de confiança, não é? Sim. Até porque é esse contrato, por exemplo, se nós não temos contrato, fazemos obras, não é? Ou seja, tu depois não tens base para reclamar, não é? Portanto, a partir desse momento, aquilo que acontece é tão simples quanto tu não tens uma base para reclamar. E quando falo de um contrato, não é um contrato de relação comercial, porque isso existe e por isso é que é pago um serviço e tudo mais, mas falo de um contrato dos termos da obra, dos termos de, ok, isto é suposto durar este tempo, isto é suposto, o orçamento está fechado, se houver um desvio por um termo, sei lá, nós nunca fizemos um contrato desses, mas eu acredito que as preocupações todas estando lá vertidas nesse contrato é mais fácil depois reclamar no fim. Sim, é um vínculo, não é? Existe ali qualquer coisa escrita que de alguma forma nos obriga, é quase como um contrato de casamento, não é? Sim. Vale o que vale, mas pronto, muita gente falha, infelizmente o contrato, mas está ali qualquer coisa escrita. Exatamente. Mas em resumo, como é que devemos encontrar, ou quais são as dicas básicas para encontrar um empreiteiro? Primeiro ponto, referência. Segundo ponto, aproveitar as plataformas Google, Zask e outras plataformas para encontrar efetivamente empreiteiro. O terceiro, diria que é na rua, ires em busca de obras que possas efetivamente perguntar às pessoas. E a quarta, diria que é efetivamente essa questão de encontrares, quase utilizar um género preventivo para que tu possas, quando precisares, teres uma lista de vários a contactar, não é? Sim, acho que é isso. É? Sim. Ok, boa. Então, mais alguma dica, mais alguma reflexão em relação a isto das obras? Acho que passámos tudo. Ok, perfeito. Então, vemos no próximo episódio. Beijinhos. Abraços. E muitos palhaços. Tchau. Tchau.